Bom dia, turma do quarto ano! Tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula online e na disciplina de hoje, que é História, nós vamos estar falando sobre as primeiras vilas e cidades brasileiras, tudo bem? Pessoal, vocês vão estar abrindo o livro de vocês na página 258, certo? Nós vamos estar iniciando o capítulo 4, que fala sobre o Brasil urbano. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época que colonizaram o território brasileiro. Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos se tornaram grandes centros urbanos. As primeiras vilas e cidades. Aqui, pessoal, no livro de vocês, ele vai trazer para vocês uma pintura de Franz Post, representando a cidade de Recife em 1653. Os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram cana-de-açúcar. Nós já sabemos disso, vimos em aulas passadas. Construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. O desenvolvimento dessas e de outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. Então, com a chegada dos portugueses aqui, com o passar do tempo, eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar e muitos povos vieram habitar o território brasileiro. A partir daí, começou a surgir essas vilas onde as pessoas viviam. Vamos observar o que ela traz, quais as características, o que ela descreve, tá certo? Vocês vão observar aí no livro de vocês. Ele faz para vocês duas perguntinhas, tá? A primeira ele pergunta, como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dessa cidade. Então, vocês vão estar observando essa pintura e vão dizer, né, fazer a descrição dela, dessa cidade. O que vocês estão observando aí, tá certo? Na número 2, vocês sabem em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Isso aqui é para a gente trocar ideias. Em que período da história do Brasil ocorreu a fundação dessas primeiras vilas e cidades? Pessoal, nós estamos estudando sobre o período colonial, da chegada dos portugueses no Brasil. Então, esse período aí é o período da chegada dos portugueses no Brasil. Depois que eles, né, escravizaram os negros e trouxeram esses negros, já haviam escravizado os indígenas, muitos fugiram, então eles trouxeram os negros do continente africano para trabalhar nos engenhos. Então, viram que estava dando bastante dinheiro, essas atividades econômicas, principalmente o cultivo de cana-de-açúcar. Então, aí as pessoas começaram a vir, as pessoas de outros lugares começaram a vir para o território brasileiro, começaram a construir vilas e cidades. História de cidades brasileiras. A gente vai estar focando aqui, pessoal, só na primeira vila que foi criada aí no território brasileiro. Há 500 anos, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou às terras onde hoje é o Brasil, não havia povoados, não havia vilas, nem cidades. Essas terras eram habitadas por povos indígenas que se encontravam espalhados por todo o território. Ao chegar aqui, os portugueses se interessaram pelo pau-brasil. Então, uma das atividades econômicas no período colonial era a extração do pau-brasil, madeira de grande valor comercial para tingir tecidos. Nós já falamos sobre isso e nós sabemos que essa madeira, o pau-brasil, ela tinha uma coloração avermelhada. E então começaram a trocar essa madeira com os indígenas. A troca funcionava assim: os indígenas cortavam e transportavam o pau-brasil para os portugueses em troca de objetos, né, como facas, espelhos, e essa troca era chamada de escambo. Aqui a gente está fazendo, relembrando de conteúdo que nós já vimos. Naquela mesma época, os franceses também chegaram às terras brasileiras e também faziam trocas com os indígenas pelo pau-brasil. Então, ok, os primeiros povos que já habitavam aqui eram os indígenas. E de fora foram os portugueses. Com o passar do tempo foram chegando outros. Ele traz aqui um exemplo dos franceses. Para não perder as terras brasileiras, o rei de Portugal decidiu enviar pessoas para morarem aqui. Em 1530, Martim Afonso de Souza veio para cá combater os franceses a mando do rei de Portugal. Então, o Brasil era uma terra sem dono, vinham pessoas e povos de vários locais, e o rei de Portugal não queria perder as riquezas do Brasil para outros povos. Então, ele enviou Martim Afonso de Souza para combater os franceses. Aqui chegando, formou um pequeno povoado, que meses depois foi elevado à vila, que se chamava São Vicente, a primeira do Brasil.
Com o passar do tempo e o aumento da população, a Vila de São Vicente foi elevada à cidade. Então começou como um pequeno povoado, depois uma vila e se tornou uma cidade. As primeiras vilas brasileiras foram fundadas no litoral. O que é o litoral? É ali próximo do mar, né, nas praias. Pelos portos dessas vilas, o pau-brasil e o açúcar produzidos aqui eram levados para Portugal. De Portugal também vinham alimentos e roupas. Então essa vila de São Vicente e outras vilas que surgiram, elas foram construídas próximas do litoral exatamente para haver esse envio de cargas, de mercadorias, de pau-brasil. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, é São Vicente, um município do estado de São Paulo. Então, é assim como está o município hoje, a cidade, né? Que antes era um povoado, se tornou uma vila e agora é uma grande cidade. Certo? Aqui vocês observam que ela está próxima ao mar. Então, é isso que eu chamo de litoral. É a cidade que fica próxima ao litoral. O litoral é esse espaço aqui, ó, que faz ligação com o mar. Pronto, o mar, a praia e a cidade. Então, todas as vilas, a maioria das vilas eram construídas próxima ao litoral. A ocupação do litoral. Entre as vilas e cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próxima ao litoral, acabei de falar para vocês. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Além disso, nesse período, os portugueses tinham pouco conhecimento do interior do território e ainda encontravam dificuldades para explorar essas regiões. Né? Como a gente já tinha falado, os portugueses eles não conheciam muito bem o território brasileiro. Eles só conheciam mais essa parte do litoral. Quem conhecia bem o território brasileiro eram os indígenas. Então, aqui nesse mapa, ele traz as vilas, cidades e regiões açucareiras no Brasil em 1580. Então, aqui vocês vão observar a legenda. Ele traz cidade, vila e áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Todas essas partes verdes aqui são os locais onde eram cultivados a cana-de-açúcar. Percebam que é bem na bordinha do mapa, fazendo ligação com o mar. Então, era no litoral mesmo, não era aqui no interior do Brasil. Então, aqui os pontinhos pretos são as vilas, todos esses pontinhos pretos são vilas, e esses pontinhos pretos com a borda branca são cidades, ok? Então, aí vocês têm a questão 3 e 4 para responder. Na 3, ele fala quantas vilas existiam no Brasil em 1580 e quantas cidades. Vocês vão contar quantos pontinhos pretos tem, que são as vilas, e vão dizer, né, tinham tantas vilas. Tem que contar os pontinhos pretos. E quantas cidades? Vão observar na legenda qual o símbolo que representa a cidade e vão contar quantos tem, ok? 4. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? É o que a gente acabou de falar. Foram fundadas no litoral porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Vocês podem estar encontrando essa resposta bem aqui, ó, nesse parágrafo da página 261. As cidades nos tempos do ouro. Uma outra atividade econômica que dava bastante dinheiro naquela época era a mineração, né? Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. A atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando foi encontrado o ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais. Então aqui, pessoal, vocês têm uma atividade bem pequena, tá? Com uma questão. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Vocês vão estar observando essa imagem e vão, para facilitar, vocês vão estar lendo a legenda de baixo, né? A descrição da imagem. Aqui é um altar revestido em ouro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, esse altar aqui, essa igreja, está localizada no estado de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto. Olha os nomes, Minas Gerais e Ouro Preto, fazendo relação exatamente com essa atividade econômica que era a mineração e a extração do ouro, certo? Então, pessoal, ele traz lá na letra A a pergunta: o que essa fotografia retrata? Vocês vão estar colocando aí na letra A o que a fotografia traz. O que ela traz, o que ela mostra. Na letra B, ele pergunta qual atividade econômica do período colonial está relacionada com essa imagem. Vamos relembrar um pouco aí das atividades econômicas. A primeira atividade que a tia falou foi a extração do pau-brasil, né? Vegetação. Então, aqui nessa imagem não tem nada a ver com extração de pau-brasil.
Outra atividade econômica é o cultivo de cana-de-açúcar. Aqui também não tem nada a ver com o cultivo de cana-de-açúcar. A última atividade que a tia falou aqui foi a mineração, a extração do ouro do solo. Então, dessas três aí que a tia falou, qual é que mais se encaixa? É a extração do pau-brasil, é o cultivo de cana-de-açúcar ou a mineração na extração de ouro? Vocês vão pensar aí e vão estar colocando na letra B. C. Como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento de cidades? Vocês vão dizer com as palavrinhas de vocês por que vocês acham que essa atividade econômica ajudou no crescimento das cidades. É simples, né, pessoal? Porque exatamente as pessoas de outros lugares por aí afora queriam fazer parte desse processo de extração de ouro, onde gerava bastante dinheiro, tá certo? Bom, pessoal, a atividade é essa, a explicação também é essa. Então, espero que vocês compreendam, tá? Consigam responder e qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Um beijão e até a próxima aula.